Obrigada, Pai, por mais um dia que estamos aqui. Obrigada pela oportunidade de aprendermos mais sobre a Tua palavra. Obrigada pela vida de cada um que se dispôs a vir. Te pedimos, Espírito Santo, que venha nos dar entendimento. Em nome de Jesus. Amém. O pão da palavra de Deus. Então, falamos sobre a Bíblia. Semana passada foi a pastora Mariette. E ela começou falando sobre os níveis, de maturidade espiritual. Que o bebê, ele recebe leite, E à medida que você vai crescendo na fé, vai conseguindo receber um alimento mais sólido, um alimento mais forte. Aí meu pai até comentou que o conhecimento que o Henrique tem de Deus não é igual um adulto tem. Aí eu falei para minha mãe, acho que o Henrique sabe mais de Deus do que muito adulto, mas tudo bem. Esses dias eu estava lá falando com o Gabriel, aí ele, não sei o que, Mardoqueu. Eu, Mardoqueu, era o tio da Esther, né? Aí o Henrique, não, mãe, é Mordecai e é o primo da Esther. Tá bom. As duas versões estão certas, tanto Mardoqueu como Mordecai. Mas aí eu fiquei, gente, olha o menininho, né, que ele já está sabendo. Então também, como foi falado, essa questão da maturidade espiritual, é claro que ele não tem maturidade, mas não falando de uma criança, falando de um adulto agora, não depende da idade, não depende do tempo que está na igreja, e sim da busca individual, Então, é isso. E a palavra, a Bíblia, ela é toda inspirada por Deus, como a gente leu em Timóteo, 2 Timóteo 3, que fala que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão e para a correção. Então, foi tudo inspirado por Deus. E hoje eu vou trazer algumas curiosidades que eu acho muito interessantes. Aí a gente pode pensar, foi inspirada por Deus, mas já faz tanto tempo, Já foram tantas traduções, a Bíblia nem em português foi escrita. Será que não se perdeu? Alguns bons anos atrás, a versão mais recente dos manuscritos bíblicos era do ano 970 depois de Cristo. Essa era a versão mais atual que já tinha sido achada. Nos anos 40, encontraram um outro manuscrito, mais antigo, mais ou menos de 200 ou 100 anos antes de Cristo. Então, dá uns 1000 e pouquinho anos de diferença entre essas duas versões. Que aí essa era de Gênesis. E foram comparar os dois manuscritos. E eram iguais. Porque Deus é Deus. E Ele não vai deixar a palavra dele se perder. Então, não importa que já foi escrito há muito tempo, que já se passaram muitas traduções, Deus não muda. Então, Ele não permite que a palavra dele se mude também. Tudo continua. E vamos lá. Então, quando nós vamos ler a Bíblia também, nós precisamos pedir ajuda do Espírito Santo. Para Ele nos revelar, para que a gente possa ler mais do que aquelas letras. Mas a gente venha ter realmente a revelação. A Bíblia, então falando um pouco sobre a Bíblia. A Bíblia é uma coleção de livros. A Bíblia é formada por 66 livros, separados em Antigo e Novo Testamento. Qual é a diferença do Antigo para o Novo? O Antigo vem antes de Jesus e o Novo vem depois de Jesus. E os livros, eles podem ser subdivididos em alguns grupos também. Então, os primeiros 5 livros da Bíblia a gente chama de Pentateuco, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Aí depois entram os livros históricos, que contam um pouco sobre a história do povo de Deus, que está lá Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis e Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Aí para. E a gente vai para os livros poéticos, que é Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Pode ser ou Cantares de Salomão ou Cântico dos Cânticos, sei como não. Aí depois, então, dos livros poéticos, vem os profetas maiores, que são Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Depois a gente vai para os profetas menores, que são Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque.
Aí, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. Aqui a gente encerra, então, o Antigo Testamento, tá? Então, antes de Jesus. E vamos para a nova fase. Começamos essa nova fase com os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Aí depois tem o livro histórico, novo, que são os Atos dos Apóstolos, e depois as cartas de Paulo. Então, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão. E depois as outras cartas, Hebreus, Tiago, Pedro, João, Judas, e terminando com Apocalipse, que é um livro profético, um livro da profecia. Ok? Então, mais curiosidade mesmo, para vocês saberem, existe essa subdivisão dos livros da Bíblia de acordo com a tipologia deles, com o jeito da escrita, com o jeito que é contada a história. Tá? Esses livros eles foram escritos em aproximadamente 1.500 anos, tá? Desde o começo até o fim. Hoje a gente vai com algumas curiosidades nerds, que eu acho muito legal, não sei se mais alguém gosta, mas eu achei sensacional. Falando ainda um pouco sobre o livro de Gênesis, então, o primeiro livro escrito na Bíblia, ele foi escrito por Moisés, a maior aceitação nos estudos é que ele tenha sido escrito por Moisés. Isso que eu vou falar agora não está escrito na Bíblia, tá? Isso são estudos, pesquisas que dizem. Na época que ele foi escrito, existiam 2 tipos principais de escrita. Os hieroglifos, que são os desenhos, aqueles desenhos egípcios. E tinha também a escrita cuneiforme, que também eram desenhos da região da Mesopotâmia, se eu não me engano. Então, existiam esses 2 principais escritos. E, como vocês sabem, Moisés, ele foi criado pelos egípcios, ele foi criado como um egípcio e ele recebeu toda a sabedoria, todo o conhecimento egípcio. Então, você vai pensar, como será que Moisés escreveu a Bíblia? Será que foi, então, em hieroglifo? Mas existia também, na época, em uma outra região, na região de Sinai, uma outra escrita que estava sendo desenvolvida, mais simples, mais fácil de entender. E que mais tarde, a partir desse alfabeto que estava sendo desenvolvido em Sinai, foi desenvolvido o nosso alfabeto, né? A, B, C, D, E. E para onde Moisés foi quando ele fugiu do Egito? Para essa região de Sinai. Onde eles passaram 40 anos andando pelo deserto? Nessa região de Sinai. Então, ele aprendeu essa escrita também. Olha que muito louco que Deus faz. Os hieroglifos, que provavelmente Moisés também sabia escrever, o conhecimento dele se perdeu. As pessoas começaram a decifrar de novo o que foi escrito só a partir do século XIX. Então, lá pelo ano 1800 e bolinha. Isso foi escrito muito antes de Jesus. Então, a gente está falando aqui de 1800 depois de Cristo, mas ainda tem todos os anos antes de Cristo. Se ele tivesse escrito em hieroglifo, o Pentateuco ia ter se perdido por muitos anos. Mas Deus é tão perfeito que pegou Moisés lá do Egito, levou para a região de Sinai, falou, aprende isso aí, porque a partir daqui vai sair o alfabeto que as pessoas vão saber ler e nada vai se perder da Bíblia. Eu não sei vocês, mas eu acho isso muito legal. Moisés sabia, mas ele optou pelo que depois virou o hebraico. Era um hebraico mais antigo, mas que depois virou o hebraico. Então, Moisés, ele estava lá naquele topinho do mapa, onde tem a parte mais verdinha. Bom, mas então, ele estava lá naquela região verdinha, onde se usava o hieroglifo. É como se, vamos fazer uma comparação mais ou menos, como se fosse hoje, estivesse no Japão e usava aquelas letras esquisitas. Nesse verdinho aí. Ali estava ele. Aí ele fugiu, porque ele matou o egípcio, fugiu. Pum! Foi lá para o S. Aê. Depois ele voltou. Vamos libertar o povo. Vamos embora de novo. Voltou para o S. Então ele ficou um bom tempo nesse S. Ao invés
dele escrever no idioma que ele foi alfabetizado, Deus o inspirou a escrever com esse idioma do S, que ele aprendeu depois. É esse material que se encontra. Então, na realidade, esse especificamente ainda não, porque não tem nenhum, ainda não acharam o primeiro manuscrito da Bíblia, isso ainda não foi encontrado. Mas pelas pesquisas tudo indica que foi com esse tipo de escrita que ele fez. E porque seria uma escrita que não se perdeu, né? Que a partir dali, então, surgiu o nosso alfabeto e sempre foram conseguindo ler o que estava escrito lá. Deu para entender? Deu? Então tá bom. Mais ou menos 6.000 anos atrás. Então vamos fazer a conta. 6.000 anos atrás, 1800, a gente está em 2.000, 200 anos. Então, se ele tivesse escrito no idioma egípcio, o Pentateuco teria se perdido por 5.800 anos. Mas Deus faz tudo perfeito e fez Moisés ir lá aprender um novo idioma para escrever e nada se perder. Isso é muito legal. Então, curiosidade sobre a Bíblia. Aí, voltando aqui para a apostila. 5 atitudes que nós temos que ter para com a Bíblia. Nós precisamos ouvir, né? A fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. Então, nós devemos ouvir a palavra. Mas para que alguém dê fruto com perseverança, é preciso não só ouvir, como conservar no nosso coração. Né? Não é escuta hoje e pronto, passou. É igual a parábola das sementes, né? Existem aquelas sementes que caem na terra e o sol logo queima, que é sufocado pelo espinho, mas tem também aquela que vai dar o fruto. Então, ouvir e levar para o coração. Nós temos que ler também a nossa Bíblia. A leitura da Bíblia feita cuidadosamente todos os dias nos permite aprender a temer ao Senhor e guardar a sua vontade. Mais uma vez falando, é muito pouco a gente consumir só o conteúdo de domingo na igreja. Vai ficar um gap, vai ficar uma falta de conhecimento muito grande. Então, nós precisamos também ler. Não só ler, como estudar. Nós devemos estudar, fazer um estudo sistemático da Bíblia. A gente precisa saber, eu preciso saber que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. A gente precisa conhecer. E também memorizar, né? A gente precisa saber o que está escrito. Talvez eu não saiba, em Filipenses 4,17 está escrito, taranana, mas eu preciso saber o que está escrito, para saber até pesquisar. Eu sei que tem um versículo que fala sobre isso, deixa eu lá ver qual é a referência. O que Jesus fez, né? Quando ele foi tentado, o diabo veio e ele, mas está escrito, ele não falou Salmo 49, 2. Ele falou o conteúdo, né? É o conteúdo que a gente precisa saber. Eu falei aqui, eu chutei, tá? Eu acho que não é Salmo 49, 2. Só falei aqui o número qualquer. Por falar em Salmo, Salmo não tem capítulo, ok? Então, a gente não fala, vamos abrir em Salmo capítulo 1. Não, é Salmo número 1, ou Salmo 1. Porque salmos são cânticos, então ele não tem capítulo. Ele é uma coleção de cânticos, de poemas. Okay? Então, nós precisamos ouvir, ler, estudar, memorizar e meditar na palavra. Né? Prestar atenção, digerir. Tem um versículo que fala meditar na palavra dia e noite. Vamos ver onde está isso. Apareceu ali embaixo. Aí, ó. Josué 1:8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo que nele está escrito. Então, precisamos saber para poder agir de acordo. Então, meditar, pensar. E também, a gente precisa conhecer para que a gente seja
como a igreja de Bereia. O que é a igreja de Bereia? Vai procurar na Bíblia. A igreja de Bereia, ela é elogiada em uma das cartas por não ser levada. Por quando eles ouviam algo, eles iam meditar na palavra, buscar na palavra, para ver se aquilo que foi dito realmente estava de acordo. Então, se a gente não conhece a palavra, se a gente não tem domínio sobre a Bíblia, a gente não sabe pesquisar nela, qualquer coisa, qualquer abobrinha que falarem para a gente, nossa, olha só que revelação incrível. Não, gente, heresia, mentira, está errado. Então, precisamos ser como a igreja de Bereia, que ia buscar conhecimento, ia buscar para ver se realmente aquilo que foi dito está de acordo com a palavra de Deus. Amém? Isso que nas pregações, os pastores, eles colocam Bíblia, né? Não fica só com historinha, não fica só, porque na minha vida aconteceu uma coisa. Pesquisa científica, se a pessoa vai fazer um mestrado, um doutorado, vai escrever um artigo científico, a menor parte do texto é o que ela escreve. É sempre referência a algo. Os pesquisadores tal já falaram isso, isso e isso. Fulano já falou isso, isso e isso. Então, isso na área acadêmica, de conhecimento. Para a gente é a mesma coisa. Só que ao invés de falar fulano, ciclano, a Bíblia diz isso, isso e isso. Porque o livro de Atos diz isso e isso. Em João está escrito, né? Essa é a nossa referência. Nossa referência bibliográfica é a Bíblia. Por isso precisamos ouvir, ler, estudar, memorizar e meditar. Dia e noite. Noite e dia. Então, grego, hebraico e aramaico são os idiomas originais. Mas hoje já tem vários. Tem até em havaiano. Ah, mas no Havaí eles não falam inglês? Falam. O idioma oficial do Havaí é inglês, Havaí faz parte dos Estados Unidos, mas eles têm o dialeto deles também. E tem uma Bíblia, eu acho que não tem ela inteira, mas tem alguns livros que estão escritos no dialeto havaiano. É muito divertido ver. Então tem para todo mundo. Ninguém pode reclamar que está sem Bíblia, que não tem versão que dá para ler. Tem até para cego, até em braille. Tem para escutar também, né? Nos aplicativos, tem para ouvir. Tem versão mais difícil, dai-vos-ei, mas também tem te darei. Não tem desculpa mais para não ler a Bíblia. Tem a mensagem. Eu, particularmente, não gosto muito da mensagem, mas ela é fácil para começar, é uma opção. Mas tem a NVI também, que é uma versão mais fácil, a NTLH também tem uma linguagem fácil. Então, o ideal é você realmente pegar um plano, né, bíblico. Não só sorte do dia, deixa eu abrir e ver o que vai dar. Seguir realmente um plano. Pode ser de Gênesis a Apocalipse. Existem planos que são cronológicos também. Então, é na ordem dos acontecimentos, porque os livros, eles não estão necessariamente na ordem que aconteceram as coisas. Aí tem esse plano por ordem cronológica, tem plano que mistura um pouco do novo com o velho. Isso é indiferente, o importante é você pegar para ler, prestando atenção. Prestando atenção é importante. E a leitura do Novo Testamento também é mais fácil do que do Antigo Testamento. Principalmente Levítico, Deuteronômio, que daí é muita lei. O Novo Testamento ele é mais leve, é mais fácil um pouco de ler. Então, o Novo Testamento é legal começar por ele e pelos evangelhos. E realmente, né, para a gente ver o que Jesus fez, quais são as atitudes de Jesus. E aí, depois a gente vai se aprofundando também em outras partes. Mas é importante, realmente, a gente pegar, dar uma continuidade, ao invés de... Deixa eu abrir aqui o aplicativo. Versículo do dia. Vamos ver qual que é o meu versículo do dia.
O versículo do dia hoje é Lucas 1:45. Grande descanso está sobre vocês. Nananana. A gente precisa ler. E a primeira coisa também, vai sentar para ler, Espírito Santo, me ajuda. Me dá da sua revelação. E aí, se quiser ir também para a área de estudo, tem uma Bíblia de estudo. Então, que a Bíblia vai ter as notas de rodapé, né? Tem alguns comentários. Ela faz as referências cruzadas. Então está aqui esse versículo de Lucas. Ele menciona o que foi escrito lá em, sei lá onde. Então, tem essa opção também das Bíblias de estudo. Mas sempre pegar no embalo para ler, pelo menos o livro inteiro. Não precisa em uma sentada ler o livro inteiro, né? Mas dá uma continuidade, não ficar lendo só o versículo. Então é isso, vamos terminar aqui no 6. Então falamos sobre a Bíblia, 66 livros, Antigo, Novo Testamento. Ela é toda inspirada por Deus. Tudo que está escrito nela, o Espírito Santo quis. É importante também falar. Ela aponta para Jesus de Gênesis a Apocalipse, né? Não sei se alguém aqui já foi ler o livro de Cantares. Livro de Cantares, tem igreja até que não fala muito bem dele. Mas se está na Bíblia, não é por acaso. E o livro de Cantares também aponta para Jesus. Ele aponta para o relacionamento de Jesus com a sua noiva. É claro que existem muitas figuras de linguagem lá. Mas também fala sobre Jesus. Então, tudo é sobre Jesus, Deus, o Espírito Santo e a sua noiva, ou algumas partes da sua igreja. Nada a gente pode tirar, nada está defasado, nada é demodê, nada precisa de atualização. Amém? Tudo. Lamentações foi Salomão. Tem alguns livros que não se sabe quem escreveu, alguns que estudam apontam para alguns autores, e tem alguns que o autor assina também, mas é isso. Amém? Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, que Ele nos leve em segurança para as nossas casas, nos dê um domingo abençoado, e até mais